Muito bom, boa tarde a todos. É uma honra inusitada ter no IRI Diálogos essa figura importantíssima para a República, para o país. Deputado Marcos Pereira, presidente do PRB, o homem que coordena 34 deputados na Câmara dos Deputados, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, portanto, vice-presidente do Congresso Nacional, e hoje presidente da Câmara dos Deputados, em exercício. No meu modo de entender, é o pilar de sustentação do governo incumbente, deste governo que aí está, e elemento fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que hoje são encabeçadas pelo Parlamento. Ele está aqui, para minha honra, pelas mãos de um querido amigo a quem eu devo mencionar, o ex-deputado Marcelo Squassoni. Muito obrigado. Ele está aqui sob olhares tão prestigiosos pelas mãos do desembargador Marco Antônio Marques, que trouxe gente tão importante. Seria injustiça nominar todos, teria que nominar cada um de vocês. A ideia, deputado, é fazermos um bate-papo. Vamos esquecer um pouco que tem gente olhando para nós e vamos tentar bater um papo tão descontraído quanto possível sobre os vários assuntos, os temas que hoje são importantes para o país. Eu, na minha apresentação, que é muito mais modesta do que o senhor merece, pelo seu papel, o papel que desempenha no país, eu começo dizendo da importância deste parlamento. Esse parlamento é diferente de outros parlamentos, esse Congresso é diferente de outros congressos. Ele chamou para si, o presidente Rodrigo Maia e também o senhor, chamaram para si a responsabilidade de produzir política pública a partir do parlamento. É isso mesmo? Isso é um momento de inflexão, uma virada, talvez em direção a um parlamentarismo? E quais são as perspectivas do parlamento para este governo? O que mais guarda o parlamento na sua manga? O que nós podemos esperar do parlamento brasileiro nos próximos meses e anos? Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu vou pedir licença, como o Valfrido fez, para cumprimentar 4 ou 5 pessoas. Primeiro, o Valfrido, agradecer pelo convite, o Marcelo Squassoni, que é amigo do Valfrido, como ele disse, ex-deputado federal do meu partido e que nos proporcionou esse encontro. E também preciso mencionar o Marco Antônio Marques da Silva, desembargador, meu professor no mestrado na PUC, e mais 2 pessoas que eu não posso deixar de mencionar. E, em nome dessas, eu peço que todos se sintam homenageados e cumprimentados, porque essas eu realmente não poderei deixar de mencionar. O nosso sempre secretário, desembargador, presidente, corregedor, Renato Nalini, e o meu sempre presidente, porque como advogado que sou, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos da Costa. Em nome deles todos, eu cumprimento os demais aqui presentes, agradeço a presença de todos. O Valfrido me disse que é um bate-papo descontraído. Eu perguntei a ele se eu poderia fazer uma pequena introdução e depois poderíamos ir direto para o bate-bola, perguntas e respostas. Imagino que vocês também terão oportunidade para fazer as perguntas e respostas. Mas eu vou, Valfrido, já que você já foi direto à pergunta e a alguns questionamentos, eu vou direto também ao ponto, vou abrir mão da introdução e dos pontos que eu relacionei aqui para que nós pudéssemos abordar nesta tarde, indo direto respondendo e direto ao que você colocou, e, evidentemente, se escapar da pergunta de alguns ou da intervenção de alguns dos temas que eu me propus a mencionar, eu, então, o farei ao final. Nós estamos vivendo um momento diferente, realmente, na política brasileira. Eu tinha dividido aqui 3 pontos, agenda econômica, agenda política e depois outros temas relevantes. Eu vou perguntar de tudo. De maneira que o Congresso, como todos sabemos, a Câmara dos Deputados teve uma renovação de 47,3% dos deputados,
uma renovação significativa, mas não significa dizer necessariamente que é uma renovação de política, porque muitos desses novos são novos na Câmara, mas não são novos na política. Já eram vereadores, deputados estaduais, exerceram outros cargos públicos. Eu mesmo estou contado como novo, porque é o meu primeiro mandato, mas como fui ministro de Indústria e Comércio Exterior e presidente do partido já há 8 anos, já não posso ser considerado tão novo assim na política. É um congresso que tem um viés reformador, não tenho dúvida disso. Eu discutia hoje mais cedo com um empresário, um importante empresário de Santa Catarina, da área de comunicação, e ele falava, só para citar um exemplo, a respeito do fundo eleitoral que nós aprovamos na Câmara na semana passada, está para apreciação do Senado, fazendo uma crítica, e eu dizia para ele que o fato de nós não termos tido financiamento privado de campanha na eleição passada, e já não temos desde a eleição de 2016, tornou esse Congresso o mais independente da história recente da democracia brasileira. Dessa recente democracia que tem aí vai fazer agora 31 anos, contando de 88 para cá. Por quê? Porque, imagine, senhoras e senhores, o financiamento privado gerou tudo isso que nós vimos aí nos últimos anos, a Lava Jato, a corrupção, caixadores de campanha e etc. E fazia o parlamentar, seja ele senador, seja ele deputado, seja ele vereador, seja ele prefeito do Executivo, prefeito, governador, até mesmo a presidência da República, como nós vimos, refém de certos grupos econômicos. Eu costumo citar um colega meu, vou até citar aqui o nome, tomar liberdade de citar o nome, hoje prefeito do Rio de Janeiro, na época senador, Marcelo Crivella. Eu fui com ele ao Banco Bradesco. Isso digo porque é público, está na prestação de contas da campanha da reeleição dele em 2010 para o Senado. E pedimos doações. E o Bradesco fez lá uma doação de X. Que liberdade tem um parlamentar que tem na sua prestação de conta doação de um banco ou de uma empreiteira ou de uma determinada empresa para depois não atender determinados interesses desta empresa? Então, o fundo financiamento público de campanha, o fundo de financiamento público de campanha, traz essa independência, porque esse é o primeiro parlamento eleito sem o chamado financiamento privado de campanha, com o financiamento 100% público. De maneira que nós temos, então, mais liberdade, porque não adianta. Esse era o sistema até então. As empresas doavam, as empresas faziam as suas demandas, e o parlamentar que visa a sua reeleição, isso é natural, ou que visa uma eleição para um outro cargo, seja no Executivo, seja mesmo no Parlamento, talvez um deputado que queira ser senador, talvez um deputado que queira ser prefeito, governador, ele acaba ficando amarrado a esses compromissos. Portanto, o parlamento que nós temos hoje é um parlamento mais independente por conta, penso eu, primeiramente, do sistema de financiamento eleitoral que nós tivemos na eleição passada. Isso é muito bom, e aí peço uma reflexão para as senhoras e para os senhores, e vem aí essa minha contribuição nesse sentido de que, para aqueles, se eventualmente tem alguém aqui que ou que vinha sendo contra o financiamento público de campanha, para que reflitam, porque eu também um dia fui contra o financiamento público de campanha. Mas agora vejo que a meu ver, salvo o melhor juízo, uma das melhores opções para que dê essa independência para que o parlamento possa fazer as reformas que estão fazendo. Em relação ao Poder Executivo, o governo optou por não fazer uma base de apoio, não formar uma base de apoio nos moldes que vinha sendo feito. Formação de ministérios com indicação político-partidárias. Os ministros que estão na esplanada do presidente Jair Bolsonaro, que são filiados a partidos políticos, estão lá não por indicação dos partidos políticos. E isso também faz com que o parlamento, que é comandado pelas lideranças partidárias, cada partido tem o seu líder, não só o líder no sentido de presidente do partido, mas o líder da bancada, não tendo esse, vamos dizer assim, esse compromisso diretamente com o governo, pode acabar por fazer um protagonismo mais pragmático e maior em relação ao Executivo. E penso eu isso ser de uma grandeza muito grande e muito salutar para a democracia.
Eu sempre fui um crítico, como professor de direito, como advogado, como cidadão, da subserviência do parlamento ao executivo, como ainda acontece em algumas câmaras de vereadores e em algumas assembleias legislativas de alguns estados do nosso país. No Congresso Nacional, isso hoje não está acontecendo. E eu acho que é muito importante que assim seja. O Marcelo Squassoni deve lembrar disso, ele era deputado, eu não, mas era o presidente do partido, que nós debatíamos isso no nosso partido. Quanto maior independente for o parlamento, melhor será para a democracia. Mas a independência não implica ser desarmônico. E essa harmonia tem que vir de todos os lados do poder, e assim a gente cumpre com o mandamento constitucional da independência, mas também da harmonia dos poderes. Eu faço essa introdução rápida para mostrar o porquê, penso eu, dessa independência e desse protagonismo do parlamento. Financiamento de campanha diferenciado e forma de formação de governo diferenciada. Acho que esses são os dois pilares principais. Deputado, a sua introdução é um verdadeiro lança-chamas. Esquenta desde logo a nossa conversa. Me parece bastante salutar que você deixa a questão em aberto. Ela é hoje o teu entendimento, a sua maneira de ver, mas você disse ali, salvo o melhor juízo, ou seja, está pronto para o debate e para refletir em contrário. Nós sabemos que o ponto de inflexão, a mudança do modelo de financiamento de campanha, decorre, sobretudo, da decisão do Supremo, da decisão do voto condutor do ministro Toffoli na ação direta de inconstitucionalidade 4650, em que ele proíbe a doação, na verdade o Supremo proíbe, ao interpretar o artigo 9º, proíbe a doação de campanha por pessoa jurídica de direito privado, mas não o faz com relação à pessoa física. Nós temos, evidentemente, uma disparidade muito grande de condições econômicas, né? Há um abismo social no país. Nós temos pessoas físicas e pessoas físicas. Nós temos, na realidade, doadores, pessoas físicas pobres, de classe média, e outros muito ricos, né? Que fizeram a diferença na última eleição. Além disso, nós temos outras portas de entrada para a influência do poder econômico dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Parlamento brasileiro, seja por meio das frentes parlamentares, nós temos hoje quase 400 frentes parlamentares em funcionamento nessa legislatura, e também outros grupos que começaram a aparecer no Brasil para capacitar candidatos, que no fim do dia é financiamento de campanha, é um financiamento ao longo do tempo, mas é financiamento de campanha. Eu tenho uma visão muito mais benigna do financiamento privado de campanha, sobretudo em países de dimensão, como o Brasil, de dimensão continental, democracias. Talvez a democracia brasileira só seja comparável à americana. Nós não podemos comparar o Brasil com qualquer país europeu, do norte da Europa, ou então com os demais países latino-americanos. Se você quiser sair do Rio Grande do Sul e chegar no norte do país, você vai percorrer uma distância maior do que se quiser ir de Lisboa a Moscou. É um país enorme, com uma enorme disparidade de culturas, de formação e informação. Fazer política no Brasil custa. Será que nós não estamos, ao deixar de regular o financiamento empresarial a sério? A sério, porque nós nunca regulamos, de fato, o financiamento empresarial, nós nunca regulamos o lobby no Brasil. Aliás, o que fez a Operação Lava Jato foi indiferenciar uma coisa que era distinta. O lobby e o financiamento de campanha, o financiamento pré-eleitoral e pós-eleitoral de outros ilícitos. Será que, ao não disciplinar com seriedade o lobby, nós não tentamos simplesmente deixar de olhar para a força da natureza, ou para as forças da natureza, como se achássemos que o tsunami deixará de existir simplesmente porque nós vamos fingir que ele não existe? Essa é a minha pergunta. Será que nós não temos que, no fim do dia, voltar a atenção e temos um sistema misto com financiamento público e financiamento privado, e esse financiamento privado submetido a amplíssima transparência? Até porque, deputado, não é possível pensar no capitalismo
Sem relação público-privada, as empresas precisam do Estado. Elas vão procurar agentes públicos. É natural. É natural, elas precisam de posturas públicas. Eu entendo, seja essa, no seu modo de entender, seja essa a explicação para essa independência, essa força independente do parlamento. Eu quero explorar isso mais adiante, mas queria que o senhor comentasse esse meu contraponto. Existe uma lei do lobby que está tramitando lá no Congresso. Ainda não há um consenso entre a maioria, porque os temas lá, um colegiado, nós temos aqui desembargadores presentes na plateia, ex-desembargadores, sabem que um colegiado, às vezes de 5, numa Câmara, numa turma, tem divergência. Você imagina um colegiado de 513 de um lado e 81 de outro. É muito mais complexo ainda. Então, nós estamos caminhando. Eu acho que a democracia brasileira está amadurecendo para isso. As suas provocações, Valfrido, me fazem revelar aqui que um deputado do meu partido, que é amplamente conhecido de todos aqui, Celso Russomano, ele apresentou uma proposta em 2015 para dar transparência ao financiamento privado, fez um trabalho totalmente diferente do que era. Essa proposta foi aprovada na Câmara, mas foi rejeitada no Senado. Os senadores tinham dificuldade de avançar nesse tema, achando que, eventualmente, depois o Supremo pudesse derrubar novamente o assunto. Porque, infelizmente ou felizmente, o tempo vai dizendo, a palavra final acaba sendo do Supremo, né? Eles têm a prerrogativa de errar por último. Nós, então, estamos discutindo esse tema da lei do lobby. É um tema ainda muito polêmico. Eu acho que o Brasil não está suficientemente maduro para que a gente tenha uma lei desse tema, dessa magnitude, sobre esse tema e desta magnitude, mas estamos no caminho de amadurecimento. Portanto, nosso partido não é totalmente 100% contrário a uma lei que venha restabelecer no futuro, com transparência, de uma outra forma, o financiamento privado. Eu só fiz um contraponto para dizer que, no meu ponto de vista, este parlamento, do momento, tem esse viés, e isso corroborou para que pudesse dar independência. Agora, estamos prontos para o debate, desde que seja uma forma transparente e democrática, porque, muitas das vezes, a forma como que se quis fazer também, alguns grupos quiseram fazer, não era democrática. De maneira que o Brasil está avançando, nós vemos isso, a nossa democracia é muito recente e nós temos espaço para avançar em temas como esse, mas falta, muitas das vezes, maturidade no próprio político, que está na população, para compreender certos temas. E aí você tem toda a razão quando você fala que alguns grupos fazem financiamento privado indiretamente, quando financiam certos candidatos, quando determinadas pessoas físicas que têm realmente condições fazem financiamento, quando tem o autofinanciamento sem limites. Nós tivemos aí o candidato a presidente da República que autofinanciou a sua campanha 100%, e aí acaba também por desequilibrar o jogo democrático, o jogo eleitoral. Portanto, tem muito debate para ser feito, e aí nós precisamos elencar as prioridades, eleger prioridades. E a prioridade que o Congresso Nacional elegeu para este biênio, sob a presidência do Rodrigo Maia, que eu hoje estou substituindo, haja vista desde quarta-feira, aliás, e até amanhã, porque ele está em viagem ao exterior, a agenda econômica, porque entendemos que essa, no momento, dada a crise econômica, dado o altíssimo índice de desemprego, era mais relevante. Portanto, nesse colegiado complexo que o bicameral, nós precisamos escolher prioridades, e nós escolhemos a agenda econômica como prioridade, sem deixar de fazer o debate sobre esses temas que eu penso serão feitos ainda nesta legislatura, portanto, antes do término do mandato desse Congresso atual. Até porque eles estão intimamente ligados, né? Exatamente. A agenda econômica, nós tivemos, de maneira inequívoca, uma dissolução do capitalismo nacional nos últimos 5 anos, por conta da falta de uma reforma política e de uma regulação, uma disciplina do lobby pré-eleitoral e pós-eleitoral, que levou à criminalização de tudo.
indevida criminalização de tudo, no meu modo de entender. Mas vamos superar esse tema, porque eu vou incomodá-lo mais tarde, quando nós estivermos tomando uma taça de vinho, sobre esse assunto, porque é um assunto pelo qual eu tenho predileção. Mas falemos um pouco da agenda econômica, ou do protagonismo do Congresso em razão da agenda econômica. Não será devido este protagonismo, deputado, justamente porque o Executivo foi guindado ao poder, este grupo que está aí e que conduz o país dentro do Poder Executivo não estará aí sem um plano de país, um projeto de país, ao contrário do Congresso, que foi, de certa forma, renovado, mas renovado com gente que conhecia de política. Não é? Na realidade, o governo do presidente Temer, do qual o senhor foi ministro, tinha projeto, começou a executá-lo rapidamente. Gostemos ou não gostemos, estejamos de acordo ou não estejamos de acordo com algumas das ideias, alguns dos projetos, algumas das medidas, o fato é que tinha um projeto em andamento. Diante da ausência de projeto do Poder Executivo atual, não terá chamado para si o Legislativo esse protagonismo? Eu diria que muito mais do que falta de projeto, foi falta de governo, de base do governo, realmente, fez com que o Parlamento pudesse ser o protagonista da reforma, no caso da Câmara e agora o Senado, da Previdência, um placar que surpreendeu a todos nós. Eu mesmo apostava algo em torno de 340 votos, alguns lá 320, precisávamos de 308, todos aqui sabem, e conseguimos aprovar com 379. Foi uma belíssima surpresa. E outras medidas também que foram tomadas pelo Congresso, com esse placar, aproximadamente, semana passada mesmo, nós derrubamos um veto, a chamada Lei de Fake News, que foi com 380 votos na Câmara. Eu não me recordo agora o placar do Senado, da derrubada desse veto. Então, mais ou menos, essa é a base do Centro Democrático que vai tocar a agenda econômica do país. Fizemos a Previdência, o Davi Alcolumbre quer aprová-la no Senado essa semana, eu acho que essa semana não aprova, deve ficar para a semana que vem, mas já será um grande ganho se for na semana que vem, porque nós estávamos esperando para início de outubro, eu acho que já vai ser muito bom, por causa das lideranças políticas que resolveram encarar de frente esse debate. Já estamos debatendo duas propostas de reforma tributária, uma na Câmara, que é a chamada PEC 45, e uma outra lá no Senado, que é a chamada proposta do Raul, do deputado Raul, e essa da Câmara, a proposta do Baleia Rossi, que foi ancorada nos estúdios do Bernard Api. E o governo ficou de mandar agora uma proposta também. Nós vamos pegar tudo isso e alguma coisa vai sair. Não me perguntem o quê, porque nós não sabemos ainda, mas que vai sair uma reforma tributária, talvez, aí eu vou aqui fazer uma brincadeira, quando se fala de reforma política, Marco Antônio, eu sempre digo que o Congresso não tem coragem para fazer reforma política e acaba fazendo remendos. Isso mesmo. Talvez, infelizmente, possa ser, e eu espero que não seja, espero que eu esteja errado, talvez não seja uma reforma tributária, um remendo. Alguma coisa será feita. Espero e vou trabalhar para que seja uma reforma verdadeira. E qual é o grande dilema de fazer reformas como estas? Políticas, você falou da reforma política, e tributária. É que todo mundo acaba olhando para o curto prazo. E nós temos que olhar, quando se faz uma reforma política, uma reforma tributária, para o longo prazo. O Congresso não vai votar uma reforma política ampla para a eleição de 2022, porque é o sistema que elegeu esse Congresso. Então, ele acaba tendo uma autoproteção, pensando na sua reeleição. E aí eu sempre defendi, antes como presidente de partido e agora como deputado, que uma reforma política tem que ser feita para daqui a 2 eleições. Vamos fazer um sistema político novo, um sistema eleitoral novo, para daqui a 2 eleições, por exemplo, para 2026, aí pode ser que se aprove. Porque você dá a oportunidade para todos se adaptarem ao novo sistema, conhecerem o sistema e se adaptarem a ele. Uma reforma para 22 vai ser difícil, porque acaba se fazendo remendos. Essa é a mesma
defesa que eu faço, é a mesma teoria que eu tenho, melhor dizendo, em relação à tributária. Por que sempre se debateu reforma tributária no Brasil e nunca se conseguiu fazer? Porque quer fazer para já. E aí o governador de plantão do momento não concorda, porque ele quer ser reeleito, o governador de determinado estado quer ser reeleito. Ou o que não pode ser reeleito quer fazer o seu sucessor do seu grupo político. O prefeito, que o ano que vem, aliás, tem eleição e que tem direito à reeleição, também não concorda porque ele quer ser reeleito e está de olho no que ele vai perder. Portanto, uma reforma tributária, e nessa reforma da PEC 45 do Bernardo Api e do Baleia, que é o autor, Baleia Rossi é o autor, ela tem uma transição e tem um período de transição e de adaptação para os estados. Eu conversava com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, sobre isso, e ele dizia, ó, São Paulo, que é o estado que mais perde, é o que mais produz, é o que mais arrecada. E nessa reforma que está, pelo menos na proposta inicial que está posta lá na Câmara, será o estado que mais vai perder. E ele me dizia que São Paulo até concorda com essa proposta, desde que haja um fundo, seja criado um fundo de compensação por 10 anos. E é isso que tem que ser feito. Nós temos um outro problema gravíssimo no Brasil, chamado Zona Franca de Manaus, que tem 50 anos e foi renovada agora por mais 50 anos. Um emprego na Zona Franca de Manaus custa para o Estado, para a União, para os cofres públicos, R$360 mil. E nós não temos solução. Por outro lado, também nós não podemos deixar aquele povo lá sem uma solução. Então, esses temas e essa diversidade do nosso Brasil continental e desproporcional, o Acre, os estados-territórios, que viraram estados há pouco tempo, que vivem ainda com subsídios da União, tudo isso tem que ser debatido. E aí, para fechar essa conta, não é uma matemática simples. A matemática não é simples, e olha que a matemática é ciência exata. A política, então, é mais complicada ainda. Mas nós estamos enfrentando o debate, vamos enfrentar com maturidade, porque nós temos hoje uma liderança muito, muito consciente das reformas que precisam ser feitas para o Brasil. Eu diria que nós precisamos fazer uma reforma tributária robusta, uma reforma política de verdade e uma reforma administrativa também precisa ser debatida, porque da forma que está, o Estado não aguenta mais. Se nós olharmos para a reforma da Previdência, não é? O projeto que o governo apresentou, e eu li o projeto, li inteiro. Esse foi um caso em que eu tive curiosidade de ler o projeto, e a proposta do ministro da Economia era a transição do modelo de repartição para um modelo de capitalização nocional. Eu não sabia o que era a capitalização nocional, fui procurar saber. Na realidade, cada um teria uma conta, mas uma conta gráfica apenas, não teria dinheiro na conta. Ou seja, seria um modelo misto. O dinheiro seria usado no mercado financeiro, mas, ao mesmo tempo, usado para pagar os pensionistas que, ao longo do tempo, se aposentam. O Congresso barrou isso. Falou, não, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar trabalhando no modelo de partição ou de repartição, e nós vamos mudar o critério de elegibilidade para fazer a conta fechar. Né? A despeito das críticas do campo progressista, no fim do dia, o Congresso tentou trabalhar, dentro do possível, pelo interesse do aposentado. E foi, no fim do dia, barrou uma reforma que seria ainda mais drástica para o brasileiro pobre, a brasileira pobre. No caso da reforma tributária, nós fizemos aqui no IRI o primeiro debate com o Bernardo Api, o Baleia Rossi, foi um sucesso absoluto, e o modelo sugerido pelo professor Api é, de fato, um modelo que simplifica enormemente a tributação de serviços no Brasil. Com a dificuldade de depois fazer uma repartição de proveitos entre estados e municípios, a necessidade de refletir esse modelo de repartição, de arrecadação. Mas eu não tenho visto, e aí é que eu lhe pergunto, não tenho visto iniciativas para propor um modelo de justiça tributária.
né? O governo tem falado de tributar dividendo, mas nada muito além disso. Nós temos no Brasil, em curso, um sistema tributário que premia os mais abonados, os mais ricos, e pune o trabalhador mais pobre. Há no Congresso Nacional o ímpeto, pelo menos, de mudar essa sorte de coisas com essa oportunidade, essa janela de oportunidade de votar uma reforma tributária? Existe uma disponibilidade para o debate. Nós só temos que tomar cuidado, Valfrido, para não cometermos certas injustiças, porque a forma como as nossas empresas, e aí não estou dizendo só as brasileiras, as que aqui estão instaladas, são tributadas, é desigual no mundo inteiro. Faz com que a competitividade das nossas empresas vá lá para baixo. Eu me lembro, quando eu tratava dos temas no comércio exterior, de importação e exportação de veículos, o Paulo Guedes e o ministro da Produção Argentina anunciaram com muita pompa agora, na sexta-feira, o Acordo de Livre Comércio Brasil-Argentina para 2029, para daqui a 10 anos, e eu fiz a renovação do acordo comercial automotivo Brasil-Argentina. Só para que os senhores saibam, 50% das exportações do setor automotivo brasileiro vai para a Argentina. Então, eu fiz a renovação que vinha sendo feita nos governos anteriores anualmente. Nós fizemos por 5 anos. E agora o Guedes consegue fazer por 10 anos, já com a previsão do livre comércio. São temas difíceis. Por quê? Porque a nossa carga tributária, mas mais que a carga tributária, a nossa burocracia tributária tira totalmente a competitividade das nossas empresas. Então, tributar dividendos não é uma solução se nós não fizermos essas reformas microeconômicas, que aí depende muito mais do executivo do que do legislativo. Porque as instruções normativas, as portarias emitidas pela Receita Federal diuturnamente podem ser revogadas a qualquer momento por eles e facilitar o ambiente de negócio. Portanto, nós temos que tomar cuidado, concordamos, e todos os estudos apontam para isso, que os pobres pagam mais e os ricos pagam menos. Essa própria forma que se discutiu aí recentemente, a ideia do Marco Sintra, do atual secretário da Receita, de acabar com o desconto no imposto de renda, das despesas médicas, despesas de educação, isso acaba privilegiando realmente os mais ricos, porque o pobre não tem como pagar médico, dentista e escola. Ele acaba indo no serviço público, no serviço gratuito público. Então, é mais uma forma de beneficiar os mais ricos. Mas esse debate tem que ser feito com certa responsabilidade, porque a reforma previdenciária, que vai passar agora já no Senado, e vai ser promulgada, com certeza, no máximo agora em outubro, e a tributária, que nós estamos discutindo, que eu espero, falava com o Rodrigo semana passada, tomamos um café da manhã lá em casa, em Brasília, e eu perguntava se ele tem perspectiva de passar ainda na Câmara alguma coisa neste ano ainda, e ele me dizia que esse é o esforço, apesar do calendário já estar apertado. Nós temos aí mais 2 meses e 3 meses, arredondando, legislativo, até 15, 20 de dezembro. Então, mas há um esforço ainda para aprovar pelo menos um texto, ainda em primeiro turno, pelo menos na Câmara, sobre a reforma tributária nesse ano ainda. Mas esse texto tem que ser debatido com muita serenidade, com muita tranquilidade, para que também não penalize mais uns e resolva o problema de outros. Tributar dividendos, no primeiro momento, eu, particularmente, por exemplo, sou contra. Agora, se faz uma reforma, uma micro-reforma, uma reforma microeconômica, melhor dizendo, no sistema tributário como um todo e no sistema de obrigações acessórias, com uma transição, acho que pode ser viável. Imposto sobre grande fortuna. O que é grande fortuna? Primeiro começa a dificuldade de definir o que é grande fortuna. Se o sujeito tem um patrimônio de 1 milhão, pode dizer que ele é um milionário. Mas 1 milhão não é um milionário. Essa que é a grande verdade. Então, tudo são temas difíceis e que a arrecadação, eu participei de um estudo no INSPE, numa aula
em que foi apresentado um estudo no INSPE, há 40 dias atrás, mais ou menos, e a arrecadação sobre imposto de grande fortuna nos países que existe é pífia. Então, é um tema que realmente é pitoresco. Nós estamos no início do debate, estão sendo feitas várias audiências públicas sobre o assunto, tem opiniões para todos os gostos, tem empresários aí, empresários relevantes e importantes, brasileiros, que estão defendendo, por exemplo, o imposto sobre movimentação financeira. O IDV, por exemplo, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, defende veementemente o imposto sobre movimentação financeira, em detrimento do IVA. Não obstante, o IVA existe em 880 países. Então, não é uma coisa simples, mas vocês podem ter certeza que nós vamos nos debruçar sobre ela com a maior dedicação possível para fazer o que for o melhor possível, porque estamos cientes da falta de competitividade que o Brasil tem e que se agravou nos últimos anos, fazendo com que, inclusive, empresas brasileiras se instalem no Paraguai. Nós temos mais de 120 empresas brasileiras instaladas no Paraguai, porque lá a energia é muito mais barata do que aqui. Veja que não é só reforma tributária, tem que passar pelo sistema de energia, tem que passar por uma série de coisas para que a gente realmente dê condições. A própria reforma trabalhista, que me perdoe aqui, nós estamos aqui na democracia, vale as críticas, a própria reforma trabalhista que nós fizemos em 2017 do governo Temer, penso eu, aí repito, salvo o melhor juízo, foi tímida, mas foi a possível, poderia fazer algo mais abrangente. O Bolsonaro tem essa disposição, já nos disse isso algumas vezes. Nós também poderemos debater isso no próximo ano, nos próximos 2 anos, porque, de fato, não é admissível, para finalizar, que toda a frota, ou a grande maioria da frota, não toda, mas a grande maioria da frota do Chile, venha da Ásia e da Europa. Poderia ir daqui para ali, mas é mais barato trazer da Ásia e da Europa do que levar do Brasil, porque nós não temos competitividade por causa do nosso sistema e da forma que nós temos atuado. As normas regulamentadoras, que não são nem leis, são normas criadas pelo Executivo, comissões tripartites, no caso que trata das normas regulamentadoras de segurança do trabalho, em que senta na mesa o empresariado, o empregado e também o governo. Não é possível que uma máquina produzida na Alemanha não serve para trabalhar no Brasil e precisa ser adaptada à chamada NR12. Ela serve para a Alemanha, serve para o resto do mundo inteiro, mas para o Brasil não serve, porque tem que botar uma telazinha, tem que botar um botão a mais, um fio a mais, e aí ela demora 6 meses a mais para ficar pronta e custa 10% a mais para o empresário. Não é possível que um fiscal tenha o poder tão grande discricionário de ir numa fábrica e fechar a fábrica inteira por causa de uma máquina. Tudo isso precisa ser debatido, porque enquanto nós não tivermos coragem para enfrentar esses temas, nós vamos perder para a China, vamos perder para o Paraguai e para outros países tantos que estão avançando. Muito interessante esse tema que o senhor toca, porque ele diz respeito à atratividade, à capacidade de fazer reformas regulatórias e reformas de políticas públicas para atrair empresas, tornar os mercados no Brasil mais atrativos para a organização de empresas e de desenvolvimento da atividade empresarial no país. Nós temos feito nos últimos 5 anos temos tomado uma série de medidas importantes sob o ponto de vista do empresário nesse sentido. Nós fizemos uma reforma trabalhista, que o senhor chama de tímida, fizemos agora uma reforma previdenciária para, de alguma forma, acertar as contas do Estado. Fizemos uma lei de liberdade econômica cuja finalidade era diminuir a nossa burocracia. Nós temos uma taxa de câmbio atrativa. Nós temos uma taxa de juro, não juro real, mas uma taxa de juro menor. Por que nós não saímos da recessão, deputado? Ainda. Eu acho que nós não saímos porque não gerou a confiança necessária. O governo não gerou a confiança necessária e o time das reformas não geraram a confiança necessária. O presidente
Temer e o seu governo teria aprovado a reforma da Previdência em 2017, se não fossem os episódios conhecidos de todos aqui. E aí é o ativismo de certas classes que também acabou por causar instabilidade na segurança. Reclama-se muito, eu viajei 16 países em 2 anos, como ministro de Indústria e Comércio Exterior. E todos os empresários que eu atendi no exterior, empresários internacionais, e todos os agentes de governos que eu atendi, China, Índia, Alemanha, França, Estados Unidos, Israel, entre outros, Argentina muito por conta da nossa... É o nosso terceiro parceiro comercial atrás de China e Estados Unidos nesta ordem. Então, todos, sem exceção, sempre reclamaram da falta de segurança jurídica. É um tema também que nós precisamos abranger. O Supremo toma certas decisões, e aqui nós temos aqui alguns embargadores com a devida vênia, e tribunais inferiores, juízes de primeiro grau, não seguem. Nós aprovamos uma reforma trabalhista no Congresso Nacional, amplamente debatida, com muita dificuldade, e o juiz trabalhista de primeiro grau não segue. Não, aqui não aplico. Então, isso tudo nós precisamos discutir com maturidade, porque isso causa insegurança jurídica, e isso afugenta os investidores. Por isso, eu acho que nós não saímos ainda da recessão. Não tem dinheiro. Vai investimento público de onde? De onde vai sair o dinheiro? A margem discricionária para o presidente atual é de 2%. O resto é tudo verba comprometida. Daí a reforma administrativa do Estado. Virá? Vamos debatê-la. Tem até um jornal hoje, não me recordo agora, dos 4 jornais que eu li hoje pela manhã, um deles fala do lobby que já está sendo feito pelos servidores públicos, porque aí venhamos e convenhamos, esse número não é meu, eu não tive acesso, estou reproduzindo aqui, que ouvi do Rodrigo Maia em várias reuniões que participei com ele. Policial da Polícia Legislativa, lá da Câmara e do Senado, tem salário inicial de R$14 mil, e o nível de exigência para entrar no concurso é nível médio, não é nível superior. E com 5 anos de carreira, ele já está no topo, que é 33 mil. Isso não tem quem aguenta. Se nós fechássemos a Câmara dos Deputados, é um número que eu ouvi essa semana retrasada, do ex-primeiro secretário da Câmara, que é o prefeito da Câmara, o deputado Jacobo, do PL do Paraná, ele ficou secretário por 2 anos, então conhece os números da Câmara, ele é que administra a Câmara. Se nós fechássemos a Câmara, mandássemos todos os deputados embora, não tem mais deputado, mas nós não podemos mandar os funcionários concursados embora. Ainda assim, o orçamento de 5,2 bilhões anual da Câmara estaria comprometido em 80%, que 80% é com concursados. Nós temos que discutir isso também. Eu acho que ela virá, não será fácil, preservando o direito adquirido sempre, mas para frente nós temos que fazer algo. O senhor falou do Supremo e da inexistência de precedentes vinculantes. Na realidade, nós não temos no Brasil um princípio que vigora nos Estados Unidos do stare decisis, que torna as decisões de instância superior vinculantes nas instâncias inferiores. Esse seria um elemento, como o senhor disse, de insegurança jurídica. Mas muita gente tem reclamado do judiciário. Dr. Fernando Mendes, temos aqui o presidente da JUF, né? Além dos queridos e desembargadores que aqui estão, muita gente tem reclamado do judiciário e essa reclamação tem descambado para vilipêndio ao judiciário e ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto isso aí. Uma coisa gravíssima, do ponto de vista institucional, porque sem Supremo Tribunal Federal sólido, sem judiciário sólido, não há democracia. De qualquer forma, o senhor acha que é necessária uma reforma do judiciário? Não acho que é necessária uma reforma do judiciário. Acho que é um trabalho de conscientização com o judiciário e talvez uma reavaliação do poder do Ministério Público, de alguns órgãos de controle. Eu queria recomendar para os colegas aqui um editorial do jornal Estadão, de domingo,
1º de setembro, portanto, domingo retrasado. O título do editorial é Usurpação de Poder. O judiciário é um poder. Algumas idiosincrasias existem que precisam ser corrigidas e eles mesmos poderão discutir, têm discutido isso, eu sei que têm discutido, porque eu participo de algumas discussões, inclusive. Agora, o problema está naqueles que não são poderes, mas que estão usurpando do poder. Receita Federal, Tribunal de Contas, e aí nas mais variadas camadas, Ministério Público, Polícia Federal, COAF, eles não são poderes, eles são órgãos de poderes e que se acham poder. Portanto, os poderes democraticamente eleitos são o legislativo e executivo, e o judiciário na forma que está na Constituição. Todavia, todos esses têm o poder passageiro. Ainda, o judiciário também é passageiro, aos 70 ou aos 75, ele também passa, a pessoa. Então, eu acho que, assim, não há no meu ponto de vista, não vejo necessidade de reforma do judiciário. Alguns ajustes precisam ser feitos, não tenho dúvida. Há muito tempo que o juiz não fala mais nos autos. Então, são coisas que precisam ser... Aí falo como advogado, como brasileiro, como crítico e como político. Precisa ser visto. E você veja essa semana, esse tema, até o prefeito do meu partido no Rio de Janeiro, esse tema lá da Bienal, é nítido e claro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio soltou uma nota ontem à noite ainda, esclarecendo que aquela publicação está descumprindo o Estatuto da Criança e do Adolescente flagrantemente, porque não tem a orientação que aquele ali tem conteúdo proibido para menor de 18 anos, ou não recomendado para menor de 18 anos, e não tem aquela tarja preta cobrindo. E, por isso, o presidente do Tribunal de Justiça deu a liminar. E um ministro, que eu tenho todo respeito, decano do Supremo, vem a público e antecipa a sua opinião. Não pode ser assim, com todo respeito, que tenho, é uma entidade que merece todo o nosso respeito. Mas, ao antecipar a sua opinião, um tema que poderá chegar lá e que ele poderá participar do julgamento, acho que ele está violando a lei da magistratura, a lei orgânica da magistratura, como outros tantos por aí. Então, não vejo que há a necessidade de uma reforma. Vejo que haja necessidade de mudança de cultura e de educação, no sentido de compreensão das coisas e cada um no seu lugar. Como diz um amigo meu, cada um no seu quadrado, né? O senhor tocou a pauta de costumes, eu quero voltar a ela daqui a pouco. Mas, antes disso, falar de uma correlação imediata a essa sua reflexão, que é a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, com os vetos realizados pelo presidente Bolsonaro, dará conta de frear eventuais abusos e a tentativa de protagonismo político de algumas corporações, que é, no fim do dia, a que o senhor se refere? A ideia foi essa. Nós tínhamos 2 projetos. Esse era, no nosso ponto de vista, na avaliação dos líderes, era o que estava mais maduro para ser votado, tanto que foi aprovado. Eu acho que algumas medidas ali estão exageradas, sim, precisam ser corrigidas, foram vetadas. Vamos avaliar agora, um por um, quais os vetos que poderão ser mantidos e quais que deverão ser derrubados. Mas eu não vejo por que tanta preocupação de algumas corporações, porque, afinal do dia, quem vai investigar e quem vai julgar são essas corporações mesmo. Então, e vai julgar à luz do que está na lei e à luz do que está nos autos. Então, não vejo por que tanta gritaria, até porque essa lei é para todos os agentes públicos. Ao contrário do que a imprensa disse, não é contra juízes e é contra promotores. Pauta de costumes. O senhor fez referência ao episódio Bienal, polêmico episódio da Bienal, a questão de se saber se houve censura, se, do contrário, o prefeito agiu dentro da lei, as decisões judiciais que se sucederam. Tudo isso não reflete,
ou a partir disso não desdobra uma oposição latente na sociedade brasileira entre conservadores, de um lado, e a sociedade brasileira é muito conservadora, a gente tem que respeitar os conservadores. E, de outro lado, os progressistas, sob o ponto de vista de costume. Na realidade, é um debate no contexto do liberalismo, né? Quem é que a Constituição deve proteger? De um lado, a família e os valores do conservadorismo, de outro lado, o indivíduo no seu desejo de se expressar, de existir, de se manifestar sob o ponto de vista da sua individualidade. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a Constituição tem que proteger ambos, cada um na medida do seu direito, na medida da sua necessidade de proteção. Porque o problema são os exageros, o problema são os extremos. Eu estava conversando com um jornalista agora, almocei com ele, e ele me dizia, hoje está amplamente divulgado aí nos jornais, um rapaz que alegou que foi agredido por um motorista de uma van, porque ele estava com o namorado dele dentro da van. Só que o vídeo que já circulou na internet, que alguém que estava também como passageiro dessa van, dá conta de que eles estavam se beijando e se amassando e provocando o motorista. Só que os jornais, a imprensa, só coloca como se ele fosse agredido por um ato homofóbico. Então, tanto um lado, e aí eu estou muito a cavaleiro para falar isso, porque eu sou um crítico dos radicais, também dos conservadores radicais. A minha monografia de graduação em Direito foi o aborto e o feto anencéfalo, 7 anos antes do Supremo decidir, e eu fui favorável à descriminalização do aborto do feto anencéfalo. Então, longe de mim o radicalismo. Escrevi recentemente um artigo que foi publicado no livro sobre direitos de refugiados, que o professor Marco Antônio Marques da Silva foi um dos coordenadores, 11 juristas de 11 países, em que defendi a liberdade religiosa, inclusive defendendo o direito de religiões de matizes afrodescendentes. Todos têm direito de expressar a sua opinião. E aí eu vou dar um testemunho aqui. Eu cheguei na casa do Rodrigo no dia que o Supremo tinha julgado constitucional o sacrifício de animais por religiões de matriz africana. E a bancada, chamada bancada evangélica, botando pressão no Rodrigo para que o Congresso reagisse. E eu disse, olha, tenha meu apoio e eu sou contra. Se eu fosse, não serei, mas se fosse ministro do Supremo, teria julgado constitucional. Porque é a mesma coisa que dizer que uma pessoa que levou o seu filho para subir a escadaria da Penha de joelhos estaria fazendo maus tratos de crianças. Não, é questão de fé. E a fé na sua intimidade tem que ser respeitada. Então, eu acho que a Constituição tem que respeitar a todos, só que tanto um lado quanto o outro tem que ter bom senso. E nós estamos faltando um pouco de bom senso na sociedade nos últimos anos, talvez por causa dessa proliferação das redes sociais e do debate muito raso que é feito por elas. E agressivo. Então, eu acho que falta bom senso. Na medida que eu não posso agredir uma pessoa e nem devo fazê-lo, ninguém deve fazê-lo por ela ter uma opção sexual, ela também tem que respeitar e não necessariamente ficar se agarrando, se amassando na frente minha e da minha mulher, com os meus filhos que são ainda bebês ou crianças e estão em formação. Então, o debate é polêmico, é bom, mas eu acho que nós tivemos muito para o lado de lá, agora está muito para o lado de cá. Acho que vai acabar ajustando para o centro ali na frente. Eu gosto muito de ouvi-lo falar e poderia continuar fazendo perguntas até a meia-noite, mas me avisaram que eu tenho de ser uma pessoa menos egoísta e querer menos para mim e mais para os outros que estão aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, de repente, passar... Temos outro microfone, não? Não, né? Então, talvez seja o caso de a gente trocar de lugar. Você fica aqui e a gente entrega o seu microfone para quem quiser fazer perguntas. Olha, é um tema realmente difícil. O orçamento
está apertado realmente. A falta de uma perspectiva de um crescimento no curto prazo torna esse cenário mais difícil ainda. Nós estamos debatendo isso com a bancada chamada Bancada da Educação, temos lá vários professores, de forma muito ampla, para tentar minimizar esses cortes e essa situação ao máximo possível. No dia 7 de setembro, lá no desfile cívico e militar lá em Brasília, eu estava como presidente da Câmara, representando a Câmara, e antes de começar o desfile, conversava com o ministro Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia, que uma boa parte da área de pesquisa vem do Ministério de Ciência e Tecnologia. E ele me demonstrou a preocupação dele e eu me coloquei à disposição para poder ouvi-lo melhor no outro ambiente, com mais tempo, para ver o que é possível fazer. O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, falando da área de pesquisa principalmente, está sendo contingenciado ao longo desses últimos 5 anos, ininterruptamente e seguidamente. Em outros países é o contrário. Quando eles entram em crise, eles aumentam o investimento em pesquisa. Nós estamos diminuindo. Então, eu me coloquei à disposição para fazer o debate, e uma solução que nós estamos verificando, que não é a solução melhor, mas é o que é possível fazer, é que os parlamentares aportem as suas emendas parlamentares nessas áreas mais sensíveis, educação e principalmente saúde e área de pesquisa. Eu recebi recentemente um pedido de audiência, para minha surpresa, de um secretário do ministério, de um determinado ministério, e a pauta que ele colocou para o pedido da audiência era solicitar emendas para o ministério. Então, talvez agora a gente possa fazer isso com as chamadas emendas de bancada, que são mais volumosas, e minimizar isso. Estamos discutindo um acordo para que, ao invés de cada deputado indicar a sua emenda de bancada, que é muito maior do que a emenda individual. A emenda individual é 15 milhões e 700 por ano, dos quais acaba contingenciando uma parte e acaba pagando 11, 12 milhões. Mas a emenda de bancada é bem maior. Então, para que a bancada, por exemplo, de São Paulo, procure aportar o valor que os 70 deputados federais que ela tem direito de aportar, ao invés de aportar em determinadas coisinhas menores, tudo em pesquisa, voltada, evidentemente, via Ministério de Ciência e Tecnologia para alguns institutos de pesquisa de São Paulo, já que a bancada é de São Paulo, e assim sucessivamente os demais estados. É uma forma de minimizar isso no curto prazo. No médio e longo prazo é o Brasil voltar a crescer e a gente voltar, então, a organizar o orçamento para que isso possa ser resolvido. É um tema que nos preocupa muito também. Realmente, eu estive em Kazan, onde o Brasil perdeu para a Bélgica, infelizmente. Eu confesso que eu ouvi falar em Kazan na Copa do Mundo, mas é uma cidade que vai completar agora, ou se não já completou, eles estavam começando os preparos para as celebrações, 1014 anos. E eu estive lá, World Skill Worlds, melhor dizendo, 2019, aconteceu lá, em Kazan. Essa é uma competição de escolas de ensino profissionalizante, que é organizada por países, são 60 países e 57 modalidades. O Brasil é representado pelo SESI e pelo SENAC. Nós não temos escolas profissionalizantes de alto nível para representar o Brasil. Historicamente, ele vem sendo representado, tanto que o representante do Brasil no Conselho é o diretor do SESI, diretor nacional do SESI. O Brasil levou 67 estudantes. Em 2000, é um evento que ocorre a cada 2 anos. Eu confesso que eu não conhecia o evento, fiquei surpreso. Ocorre a cada 2 anos em países diferentes. É como se fosse uma Olimpíada mesmo, de profissionais. Em 2 anos atrás, 2017, ele aconteceu
aqui em São Paulo, não, minto, há 4 anos atrás em São Paulo, o evento 2 anos atrás em Abu Dhabi e agora em Kazan, o próximo vai ser em Xangai e o outro estava para ser decidido, acabei não acompanhando, já decidiram evidentemente, mas ia ser anunciado lá no encerramento, ou seria numa cidade lá do interior do Japão ou em Lyon, na França. Então, é um evento fantástico. O Brasil foi campeão já algumas vezes, inclusive quando o evento ocorreu em São Paulo há 4 anos atrás. E nas últimas 7 competições, o Brasil ficou sempre entre os 3 primeiros lugares. Nesta agora, ficou em 3º lugar, atrás de China e Rússia. China em primeiro, Rússia em segundo e o Brasil em 3º lugar. E eu vi lá que os nossos meninos não deixam nada a desejar, principalmente na área de tecnologia, na área de mecatrônica, na área de eletrônica, para os demais competidores, Japão, Coreia, Rússia, enfim, outros países europeus e próprios Estados Unidos. Os nossos 2 baianinhos que estavam competindo na área de mecatrônica, e foi o stand que eu mais fiquei mais tempo, tiraram em 3º lugar, e você tinha que ver a qualidade do projeto que eles fizeram. Uma coisa fantástica. Mas, infelizmente, penso eu, nós estamos subrepresentados por essa falta de ensino profissionalizante no Brasil. E aí eu voltei de lá com essa visão, até porque eu também tenho uma formação técnica, o meu ensino médio, antigo, 2º grau, é técnico em contabilidade. Naquela época em que o técnico em contabilidade tinha as mesmas prerrogativas do contador formado bacharel em ciências contábeis. E eu voltei com essa disposição de trabalhar mais pelo ensino profissionalizante, porque esse foi um dos debates, numa das conferências, além das competições entre os estudantes, tem as conferências também, as palestras. Foi um dos debates que eu participei, a falta de estímulo que o Brasil tem ao ensino profissionalizante. De fato, na área pública, tirando São Paulo, nosso secretário de Educação, que é forte, FATEC, as ETECs também, né, as escolas técnicas, tirando São Paulo, que tem algo, o resto do Brasil, praticamente, o Nalini pode falar melhor do que eu, porque foi secretário estadual de Educação, mas o resto do Brasil é praticamente zero. Tanto é que o Brasil acaba por ser representado pelo SESI e pelo SENAC. E aí, para finalizar, Marco Antônio, o orçamento do SESI, o orçamento anual do SESI, que é de 2 bilhões, é o que a China usa somente para treinar os que vão à competição. Eu acho o ministro Ives Gandra uma pessoa extremamente preparada. É um terrivelmente católico, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que é bobagem a religião da pessoa. Importante que ele tenha conhecimento jurídico e que julgue em acordo com a Constituição e com as leis do país, sobretudo com a Constituição, já que a Suprema Corte tem esse condão de ser o guardião da Constituição. Mas o ministro Ives Gandra tem todas as condições. Em algum momento nós externamos nosso apoio lá com o presidente Temer para ele, eu fiz isso pessoalmente, e dizem que presidente da República e ministro supremo é destino, então vamos esperar. Esse debate ele já foi, vamos dizer assim, mais premente no início da legislatura, por causa das circunstâncias que todos conhecem. Agora ele está morno, vamos dizer, ele está na prateleira, mas eu acho que nós temos que voltar ao debate. O Brasil ainda não está preparado para um parlamentarismo puro. Nós temos hoje 22 ou 23 partidos com representação na Câmara dos Deputados. No Senado, salvo engano, são 16. Com essa quantidade de partidos políticos, não dá para fazer parlamentarismo. Todavia, nós estamos a caminho da redução desse número de partidos.
já reduzimos. Na legislatura passada, foram eleitos parlamentares de 28 partidos. Diminuímos para 23, ainda é muito. Por quê? Porque nós aprovamos a cláusula de desempenho, vulgarmente chamada por cláusula de barreira. E aí vem aqui uma crítica não às pessoas, mas à atuação. Isso foi aprovado lá atrás e o Supremo derrubou. Hoje os ministros, pelo menos aqueles que eu conheço e dialogo institucionalmente, reconhecem que o Supremo errou ao fazer isso. Por isso que dizem, né, nós da academia dizemos que o Supremo tem prerrogativa de errar por último. Agora nós aprovamos novamente e a eleição de 2018 já foi a primeira com a cláusula de desempenho inicial de 1,5% em 9 estados. Os partidos que não cumpriram, eles não terão representação no parlamento. Os deputados eleitos, eventualmente, por esses partidos têm o direito de mudar de partido, porque ele não vai ter participação em comissão, em nada, se permanecer no partido que não cumpriu a cláusula. Ele não terá direito a acesso ao fundo partidário, nem ao tempo de televisão do horário eleitoral gratuito. Isso fez com que, dos 26 que se elegeram, dos 28 na legislatura passada, melhor dizendo, nós reduzíssemos para 23 nesta. E, na próxima eleição de 2022, a cláusula vai aumentar para 2%, depois 2,5%, chegando a 3%. E aumentando também a quantidade de estados, chegando, peço perdão se os números não estiverem 100% corretos, mas, salvo engano, em 13 estados, no mínimo. E aí o nosso cálculo é que em 2026, 22, nós teremos algo em torno entre 8 a 10 partidos no parlamento somente. E em 26, no máximo, aí, com segurança, 8. Fala-se em 2 ou 3 de esquerda, 2 ou 3 de direita e os demais do centro. Eu espero que o meu esteja entre esses do centro, entre esses 8 e no centro. Estou trabalhando para isso. Então, lá na frente, quando nós tivermos um número reduzido de partido, eu acho que nós poderemos voltar a debater com mais força o parlamentarismo. Porque se o governo não está bom, o governo cai, o gabinete cai, e aí o parlamento, então, faz. Mas precisamos de ter maturidade e lideranças políticas fortes. Todo esse processo que eu falei no início aqui, eu penso que vai corroborar para isso lá na frente. Não é algo para agora, penso eu. Mas a política é como nuvem, já dizia Magalhães. Ulisses Magalhães Pinto dizia também, ex-governador de Minas, né? Como nuvem, você olha até de um jeito, você olha até de outro. Hoje, no momento, eu não vejo para agora. Acho que tem todas as condições de construir isso para o futuro, acho que seria salutar para o Brasil. Eu sou favorável, mas com um número muito mais reduzido de partido. Talvez até, vou falar uma coisa aqui que os meus colegas talvez não concordem, mas talvez até com uma diminuição do número de cadeiras. Talvez. Por que não? Um reajuste, um rearranjo na composição do parlamento. Não vejo dificuldade para médio e longo prazo. Para 2022, esquece que não faz. Como eu já disse sobre a reforma política. Não sei se eu consegui responder a sua maestral pergunta. Eu acho que no momento não passa, porque o parlamento foi eleito da forma que está. Acabamos com o fim das coligações, que eu acho que era também uma distorção, porque você fazia uma coligação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, prático e real. Eu tenho um deputado do Ceará, quando eu digo eu tenho o meu partido, Marcos da Costa, que teve 104 mil votos e não se elegeu. E o Ceará elegeu agora deputado, em 2018, com 35 mil votos. São coisas que a sociedade não compreende. O que aconteceu? O governador lá, todos sabem, é do PT, muito forte, foi praticamente candidato único, porque o único que poderia ser adversário dele era o Tasso Gereissati, que não quis ser candidato, colocou lá uma pessoa que não tinha muita expressão. Ele já estava bem na gestão e
na aprovação de governo, foi reeleito com 80% dos votos no primeiro turno. Como ele tinha o poder da máquina de fazer a montagem das coligações, ele fez 2 chapas, uma que eles chamam, a gente chama isso no Norte e Nordeste, de chapão, todos os partidos que o apoiavam numa chapa, o chamado chapão, e uma outra chapa chamada chapa dos traidores, que são aqueles que apoiaram o impeachment, a reforma trabalhista, o teto dos gastos e outras medidas no governo de transição do presidente Temer. Essa chapa, chamada chapa dos traidores, tinha 6 deputados de mandato e eles sabiam que só ia eleger 5. Então, uma ali sabia que ia ficar fora, pelas contas que eles vinham fazendo. E eleição também é conta. Matemática também. Moral da história, acabou elegendo só 4 e o meu deputado, que teve 104 mil votos, ficou de primeiro suplente. Ao passo que no chapão, elegeu com 35 mil votos. Isso não vai existir mais, porque não existe mais coligação a partir do ano que vem para vereadores, deputados estaduais e federais. Cada partido terá que montar a sua chapa e ter o seu quociente eleitoral. Então, vai obrigar os partidos a serem partidos. Partidos que tenham militância, que tenham gente, que tenham candidatos. Porque o que acontecia? Eu sou o dono do partido, lá no estado do Acre. O Acre só tem 8 vagas para federal e 24 para estadual. Então, eu mantenho o meu partido aqui embaixo do braço, não tem militância, não tem nada, não tem sede, a sede do partido é minha casa, é meu escritório. Na época da eleição, eu chegava lá para o governador, eu vou te dar o meu tempo de televisão e quero que o senhor me dê condições para que eu me eleja nessa chapa aqui. Ou o prefeito, assim com os vereadores. Isso não vai ter mais. Então, já é um grande avanço. O que nós estamos discutindo? Uma transição. Talvez o distritão, que é um nome, não é um nome técnico, mas seria eleição majoritária também para os cargos legislativos de federal, estadual e vereadores. O que seria, que vulgarmente se chama de distritão. O que seria? Os mais bem votados estão eleitos. Por exemplo, São Paulo tem 55 vereadores. Então, os 55 mais votados estão eleitos. 70 deputados federais e 95 estaduais São Paulo tem. Então, os 95 deputados estaduais mais bem votados estão eleitos. E os 70 mais bem votados estão eleitos. A sociedade compreenderá muito melhor isso. O problema é que enfraquece, na opinião de alguns, os partidos políticos. Porque quem tiver mais recursos, quem tiver fama, quem for um artista, vai acabar estando entre esses eleitos. E aí enfraquece as minorias, a representação das minorias. Aí o distrital talvez resolveria. Então, o que nós estamos discutindo? Acho que para a eleição do ano que vem não tem solução, porque não dá mais nem tempo. Qualquer mudança que for feita para a eleição do ano que vem tem que ser feita até 4 de abril. Promulgada, sancionada e publicada até 4 de abril. Então, se for Constituição promulgada, se for lei, tem que ser sancionada e publicada até 4 de abril, desculpe, 4 de outubro, um ano antes. Então, não vejo tempo hábil para isso. O que nós estamos discutindo para 22? Talvez o distritão, com vista, e já na mesma proposta, para já fazer uma sinalização para a sociedade, para o Tribunal Superior Eleitoral, e o distrital misto. É o que mais tem aprovação hoje na Câmara, que eu particularmente sou contra. Porque como que é o distrital misto? Metade se elege pelo distrito e metade pela lista. E aí eu, como presidente do partido, vou ser o primeiro da lista sempre. Não é o meu caso, que eu sou democrata. No meu partido tem democracia. Tem aqui 3 ou 4 colegas do meu partido. Aqui o Marcelo Coassoni sabe disso. Mas vai distorcer também, porque o dono do partido lá do Acre vai ser sempre o primeiro da lista. Se ele não se eleger no distrito, ele se elege na lista. Eu não acho esse modelo bom. É o que está tendo mais aceitação hoje lá na Câmara. O distrital puro, eu acho que é para onde a gente tem que caminhar. Mas é um caminho longo, para ser sincero. O problema do financiamento público, não existe modelo perfeito para começar. Não existe sistema eleitoral perfeito, não existe sistema de financiamento de campanha perfeito. O problema do público, da forma que está hoje, é que realmente fica concentrado na mão do presidente do partido. Ele tem a caneta, ele tem
O caixa é ele que decide. Agora, talvez nós devamos discutir isso numa lei que estabeleça alguns critérios mínimos para distribuição dentro do partido. No meu partido, que eu sou presidente nacional, todos sabem o critério. Já sabiam antes e já sabem hoje. Quando eu falo para alguns membros lá, quando eles mesmos espalham entre eles lá os deputados, que são presidentes do partido nos seus respectivos estados, os meus deputados, que eles já sabem se o fundo, no valor que está proposto, for aprovado, quanto eles terão para a eleição do ano que vem, ninguém de outro partido acredita. Qual é o critério que nós adotamos no nosso partido para distribuição? Nós pegamos o valor que o partido tem direito e dividimos em três tranchas. Por exemplo, o fundo eleitoral de 2018, o PRB, hoje, a partir de 15 dias atrás, que o TSE homologou, agora republicanos, não mais PRB, ele teve direito a 66 milhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eu dividi 22, 22 e 22. Na verdade, dividi 20, 20 e 20. E 6 eu deixei como fundo de reserva, que foi que aí no final, nas 2 últimas semanas, eu liguei para cada um e disse, tem aqui a rapinha do taxa, todo mundo ficou feliz da vida, obedecendo o critério anterior, evidentemente, que eu já tinha anunciado. Então, eu falei, peguei 20, 20 e 20, e deixei 6 guardado para a última semana de campanha. E apliquei 3 pesos. O número de votos que o partido teve no Estado para deputado federal em relação proporcional ao número de votos válidos para deputado federal no Estado. Aplica um peso. O outro critério, para os outros 20 milhões, o número de votos que o partido teve para deputado federal no Estado em relação ao próprio partido no Brasil inteiro. E o terceiro critério, o número de eleitores do Estado. Eu tenho um deputado em Roraima que dizia para mim, presidente, eu tive mais votos que o Russomano. O Russomano, em 2014, foi o deputado federal mais bem votado do Brasil, 1.524.000 votos. Isso representou, em 2014, 9%, 9 alguma coisa por cento dos votos válidos de São Paulo. Aí ele dizia para mim, eu tenho mais votos que o Russomano, porque eu tive 12% dos votos válidos. Em Roraima, que significava 20 mil votos. Aí eu dizia para ele, Jonathan, é o atual líder da bancada, inclusive, o problema é que o dinheiro não vem pela proporcionalidade, ele vem pelo número de votos. Aí criamos esse modelo, Márcio. Vou comentar aqui o Márcio Chay, do Conjur. Criamos esse modelo. Então, quando eu coloco a proporcionalidade do número de votos para federal em relação ao próprio Estado, Roraima foi lá para cima, 12% dos votos válidos. Mas quando eu coloco o número de votos proporcional dentro do partido, como ele teve 20 e poucos mil votos e o partido teve quase 5 milhões de votos, ele vai lá para baixo. Quando eu coloco o número de eleitores, ele vai lá para baixo. Dos 27 presidentes estaduais, nenhum reclamou. Todos estão satisfeitos, porque tem um critério. E o critério é esse. Então, é o critério da meritocracia. Então, ele continua nesse íntere. Veio a decisão do Supremo, depois do TSE. Do Supremo em relação ao fundo partidário e o TSE em relação ao fundo eleitoral dos 30% para a campanha feminina. E aí eu dizia, você tem esse tanto aqui para os presidentes estaduais. Lembrando que tem que observar a legislação, a decisão judicial do Supremo e também do TSE agora. Então, nós temos critério que é esse. É amplamente divulgado dentro do partido, todo mundo sabe. Não dá problema. E aí vou dizer mais. Nesse caso, como eu até penalizei com a concordância do presidente do partido aqui no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo. Porque se eu fosse colocar essa proporção, pelos votos do São Paulo teve 2.225.000 votos de 5 milhões de votos que nós tivemos. São Paulo ia ter 50% de todo o fundo. E eu verifiquei que com as candidaturas que nós tínhamos aqui, inclusive a minha, que foi a minha primeira candidatura, nós íamos ter dinheiro demais em São Paulo e dinheiro de menos em alguns lugares. Aí eu, com a concordância de São Paulo, eu falei, vamos prestigiar aqui alguns senadores para ver se a gente faz uma bancada de senadores. Infelizmente, conseguimos fazer só um senador,
mas alguns chegaram muito perto e se sentem gratos pela ajuda que o partido proporcionou. Concordo com você que dá muito poder, e nos partidos que têm dono ou que não são democráticos, vai concentrar o poder na mão de alguns. Não é o caso do meu. Deputado Marcos Pereira, podíamos ficar aqui até amanhã, e seria muito agradável. O senhor é um craque. Parabéns. Parabéns pelo trabalho, à frente do PRB, mas, sobretudo, à frente do Congresso Nacional. Muito, muito, muito obrigado pela sua generosidade com o IRI, carinho com os nossos amigos e amigas. Por favor, volte outras vezes. Obrigado. Sem cansá-los, eu quero agradecer a presença de todos, muito honrado, prestigiado, muito mais do que eu mereço, e dizer que estou sempre à disposição para que a gente possa debater estes e outros temas na medida que eles avançarem, e ressaltar que de tudo que eu notei aqui só faltou um tema para falar, que é do Pacto Federativo. Nós precisamos também debater e avançar nesse tema, porque eu acho que são pautas que se complementam, tributária, previdência, tributária, administrativa, política e Pacto Federativo. Obrigado a todos pela presença.